Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos os queridos irmãos e amadas irmãs e ouvintes deste canal, o canal Deus é Bom, Tiago Souza. Você que chegou agora, para quem não me conhece, eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Tiago Souza. Louvado seja Deus. Deus os abençoe. Maravilha. Nós vamos fazer aqui um ensinamento. Vamos trazer um ensino acerca da unção para todos nós aqui nesta noite. Glória a Jesus. Quem quer aprender sobre a unção? Nós vamos falar sobre transferência de unção. E dentro desse ensinamento vai ter a palavra, claro, tá? A palavra hoje vai ser centralizada nisso, focada nisso, sobre unção. Glória a Jesus. Tá bom, meus irmãos? Para nós falar sobre transferência de unção, nós temos que entender o que é a unção, quem dá a unção. Quem dá a unção, meus irmãos, é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Homem não dá unção para ninguém. Quem dá a unção é o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. E a unção ela tem uma finalidade. O que é a unção? É uma capacitação sobrenatural do Espírito. Uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo na vida de um indivíduo, na vida de uma pessoa, com uma finalidade de quê? De pregar. É unção para pregar, unção para orar, unção para louvar, unção para aconselhar, unção para evangelizar, unção para curar, unção para libertar. E a unção, ela faz a diferença. Eu costumo dizer que existem dois tipos de pregador. Existem dois tipos de pregador. Pregador de altar e pregador de unção. Pregador de altar é aquele que ele faz um estudo, ele faz um esboço, ele foca muito na letra e ele traz aquela palavra com um esboço, toda uma história, todo um enredo, um ensejo bíblico. Isso é pregador de altar. Ele se prepara mais na letra. Agora, pregador de unção, claro, ele lê a Bíblia, ele examina as Escrituras, mas ele ora, ele consagra, ele busca o Espírito Santo, ele busca aprender com o Espírito Santo de Deus. Ele busca a unção. E a unção, ela vem de Deus. A unção, ela vem do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é quem pode dar a unção para nós. Louvado seja Deus. Então a unção, ela é recebida por todos nós. A unção, ela é recebida por uma pessoa, da parte de Deus. Veja bem que é Deus que dá a unção e não há necessidade de nenhuma intervenção de alguém. Louvado seja Deus. Não tem como eu pegar a unção que Deus me deu e dar ela para quem eu quiser. Não existe isso, meus irmãos. É uma heresia. É uma heresia que está em alta nos dias de hoje. Está em alta esse papo, esse negócio de transferência de unção. Isso está em alta. Isso está em alta na maioria das igrejas mundanas, nos ministérios mundanos. Isso está em alta, meus irmãos. Esse negócio de transferir unção. Bom demais, né? Nossa, que maravilha, hein? Fica fácil demais. Você não precisa orar, você não precisa jejuar, você não precisa ler Bíblia, você não precisa consagrar. O cara vem, coloca a mão na sua cabeça, toma da minha unção. Pronto. A mágica acontece. Quem não tinha dom vai ter dom, quem não pregava vai pregar, quem não curava vai curar, quem não libertava vai libertar, quem não revelava vai revelar. Bom demais, hein?
Quem dera fosse assim. Eu não sei da onde que esses heréticos tiraram isso, meus irmãos. Não, mas Elias transferiu a unção para Eliseu. Elias transferiu unção para Eliseu. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Se você quiser, pegue a Bíblia e abre em 1 João. 1 João. Vamos ver aqui. 1 João capítulo 2, versículo 27. Olha o que diz, ó. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, de quem que é que recebeu a unção? A unção que receberam dele, de Deus, permanece em vocês. Então veja bem que a unção você recebe dele, de Deus, e ela permanece em você. E não precisa que alguém os ensine, mas a unção, como a unção dele recebida é verdadeira e não falsa, está dizendo que a unção que vem de Deus, ela é uma unção verdadeira e não falsa, quer dizer que existem falsas unções. Se aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 27, está dizendo que a unção que vem dele, que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, é verdadeira e não falsa, se está dizendo que a unção que vem dele é verdadeira, quer dizer que existem outras unções falsas. Aqui, ó, ela é verdadeira e não falsa. Leia aí na sua casa para você ver. 1 João 2,27. Que a unção que nós recebemos dele permanece em nós, nós recebemos dele e ela é verdadeira e não falsa. Quer dizer que existem as falsas unções. E ela, aqui, ó, e ela os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Tá vendo? Glória a Jesus. Tá vendo, meus irmãos? Então, antigamente, a unção, ela era simbolizada pelo óleo. Quando Deus queria ungir alguém, Deus levantava o profeta, vai lá e unge fulano de tal. Né? Deus vai lá e fala com Samuel, vai lá e unge Saul. Depois vai lá e unge Davi. Louvado seja Deus. Mas veja bem que é sempre Deus mandando, sempre Deus ordenando. Então, antes a unção era simbolizada pelo óleo. Hoje a unção é simbolizada pelo Espírito Santo e pela imposição de mãos. Beleza. Aí que está a heresia. Ó. Mas não significa que as mãos das pessoas, que é a mão da pessoa que está capacitando as outras, não. Louvado seja Deus. Tá bom, meus irmãos? Quando um líder, uma liderança, coloca as mãos sobre a cabeça de alguém e ministra a unção, não quer dizer que a mão da pessoa, louvado seja Deus, é que está dando unção. Não quer dizer que a mão da pessoa que está capacitando a outra. Quem capacita é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quem cura é o Espírito Santo. Quem opera é o Espírito Santo. Usando o ministrador, usando o pregador, usando o pastor, usando o apóstolo, usando o levita, usando o homem. Louvado seja Deus. Porque aquela pessoa que está ministrando a unção, colocando a mão, ela recebeu essa unção de quem? Do Espírito Santo. E se acaso outra pessoa receber, é o Espírito Santo que vai conceder. Se ele quiser. Não porque, eu fui com a cara daquele fulano ali, vou ministrar unção sobre a vida dele. Não, é meu parente, vai ser meu sucessor. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. É parente, vai ser meu sucessor. Quem define isso é Deus. Quem define a unção é Deus. Quem dá a unção é Deus. Nós temos uma unção de Deus? Temos. Nós temos uma unção para curar. Nós temos uma unção para libertar.
Nós temos uma unção para expulsar demônios no nome de Jesus, mas quem dá esta unção é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quer ver que quem dá unção ao Espírito Santo? Ó, Atos 13, do 1 ao 4. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, olha só, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Tá vendo? Louvado seja Deus. Não chegou lá simplesmente os apóstolos, os discípulos, e colocou a mão e, conforme a vontade deles, escolheu. Não. Aqui, ó, eles já estavam orando e jejuando. Eles já estavam levando uma vida de consagração ao Espírito Santo que falou, ó, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Tá vendo? Mas eles estavam orando e jejuando. Aqui, ó. E impondo-lhes as mãos, ministrou a unção e os despediram. Mas quem que escolheu eles para receber a unção? Foi o Espírito Santo. E estava de qualquer jeito, levando uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, para receber a unção? Não. Eles estavam orando e jejuando. Ou seja, estavam levando uma vida consagrada. Estavam levando uma vida santificada para receber a unção do Espírito. Mas quem escolheu dar unção para eles? O Espírito Santo e não o homem. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Está entendendo aí, meus irmãos? Ó, lá em 1 Samuel 9 e 10, você vai ver Saul recebendo unção de rei. Samuel vai lá, derrama o óleo sobre a cabeça de Saul e ele é ungido a rei. Mas primeiramente o Senhor escolheu Saul. O Senhor que determinou. O Senhor falou, vai lá e unge Saul. Permitiu. Então Samuel foi lá e ungiu com óleo, simbolizando o acontecimento, simbolizando a unção. Ungiu Saul. Saul fez o que era mal aos olhos de Deus. Deus vai lá e fala com Samuel. Vai lá agora, Samuel, e unge Davi, porque eu rejeitei Saul. Então veja bem que é Deus que escolhe quem vai receber a unção. Não é eu que escolho. Não é nós que escolhemos para quem vai receber a unção. Você vai ver Barnabé ministrando sobre Paulo, mas Paulo teve um encontro com Jesus antes. Foi escolhido por Jesus antes. Tanto é que Barnabé não queria ungir Saulo. Não queria. O que o Espírito falou? Vai lá e unge ele, porque ele é para mim vaso escolhido. O Espírito Santo escolheu Paulo. E ele ficou o quê? 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber, em jejum, em consagração, para receber a unção do Espírito, através das mãos de Barnabé. Porque o Espírito, Deus é Espírito. Os demônios também é Espírito. Os demônios, para agir na terra, tem que usar um corpo. O Espírito Santo também, para ele operar, ele quer usar um corpo, o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que ungiu, foi Ananias, não foi Barnabé, não, foi Ananias, né? Então, o Espírito Santo que usou Ananias para poder ungir Paulo. Mas quem ungiu Paulo foi o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quem entregou os dons para Paulo foi o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ver aqui também algumas controvérsias. Alguns versículos que eles usam para falar que a unção é transferível. Nós vamos ver se isso é verdade e se tem base. Louvado seja o Senhor. Aqui, ó. Veja só. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12,
nós vamos ver lá que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de operações, de atuações, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Louvado seja o Senhor. Aqui, ó. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro a fé. Está vendo que é o Espírito Santo que dá a unção. Pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Pelo mesmo Espírito, os dons de poder e operar milagres. A outro a profecia, a outro discernimento de espírito, a outra variedade de língua, a outra a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme ele quer. Vou repetir. Conforme ele quer. Não é conforme o apóstolo quer, conforme o pastor quer, conforme o pregador quer, não. Aí eu fico com a cara daquele irmão ali, eu vou ungir ele, vou passar unção para ele. Se o Espírito Santo não tiver um negócio, não vai acontecer nada. Se esse negócio de transferir unção fosse verdade, meus irmãos, ia estar cheio de apóstolos, ia estar cheio de homens de Deus, cheio de poder, de autoridade, libertando, curando, salvando, expulsando demônio. Ia ficar todo mundo igual. Ia só um ir passando a unção para o outro. Aqui está dizendo aqui, ó, ele distribui individualmente a cada um conforme ele quer. É conforme ele quer. Mas a Bíblia diz também o quê? Buscai com zelo os melhores dons. Você tem esse direito de buscar os melhores dons. Talvez você tenha grande interesse por determinados dons. Se você buscar, pagar preço, santificar, consagrar, jejuar, orar, ler a Bíblia, mostrar desejo, mostrar vontade, buscar por aquele dom, o Espírito Santo pode sim te conceder aquele dom. Porque você o quê? Você exerceu exercícios espirituais contínuos buscando aquele dom, buscando aquela unção. Você pode receber uma unção que foi dada para outra pessoa, uma unção parecida, ou igual, ou maior? Você pode, mas quem vai te dar é o Espírito Santo. Você tem que buscar por aquela unção, pagar preço, jejuar, consagrar, santificar, ler a Bíblia. Louvado seja Deus. Se separar. Entendeu, meus irmãos? Não é assim. A pessoa vai pôr a mão, o cara tá de qualquer jeito, pronto, recebeu a unção. Oh, fácil demais, hein? Fácil demais, hein? Meu Deus, bom demais, bom demais. Bom demais. Aí fica bom, hein? Né? Glória a Deus. Vamos continuar. Elias e Eliseu. 2 Reis. Vamos lá para esta grande polêmica. Vamos agora para esta grande polêmica. Elias e Eliseu. Elias e Eliseu. Essa é a passagem mais usada. Eles usam esta passagem sobre Elias e Eliseu para respaldar essa questão de transfusão e transferência de unção. É a passagem que eles usam para respaldar isso. Esse ensino é poderoso, é tremendo. Se fosse vocês, depois você pode cortar esse ensino e divulgar para que mais pessoas possam conhecer a verdade.
Porque eu não estou aqui para falar o que eu penso, o que eu acho, mas o que está na palavra de Deus, o que está na Bíblia Sagrada, bem nítido e bem claro aos nossos olhos. Tá bom? Vamos lá. Então, 2 Reis 2, do 9 ao 10, é a passagem mais usada. Por quê? Porque Eliseu, ele pede a unção, a porção dobrada da unção de Elias. Eliseu falou, eu quero da porção, eu quero do Espírito, da unção do Espírito dobrada do que está em você. E aí? Olha, em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar uma transferência de unção por imposição de mão de homens, escolhido por eles próprios, escolhido por homens. Não. Não vamos ver isso na Bíblia. Homens escolhendo homens para transferir a unção. Nós não vamos ver isso na Bíblia. Homens escolhendo homens para dar a unção, para transferir unção, para transferir dons, para transferir poder. Você pode ver que essas transferências de unção também aí são falsas unções. É a unção do caicai, é a unção do riso, unção do latido, unção do roda-roda, unção de Manassés, que é a unção do esquecimento. O cara vai lá, o cara era doidão de droga, doidão de maconha, doidão de cocaína. Aí eles vai lá e ministra a unção do esquecimento de Manassés. Já usou droga? Não, nunca usei droga. Você já fumou? Não, nunca fumei. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E o testemunho do cidadão? E o testemunho do cidadão? Então você pode ver que são falsas unções. São falsas unções. Ali é o quê? Ali é só uma psicologia, uma hipnose, uma manipulação de demônios, uma manipulação de espírito. Quer ver se fazer isso com uma pessoa liberta, comum? Não faz. Às vezes fazem com pessoas que estão possessas de demônios. Então manipula o demônio, manipula, né, o espírito ali. Louvado seja Deus. E o demônio coopera com aquelas pessoas para enganar multidões, né? Na verdade, o demônio coopera com esses supostos apóstolos, supostos homens de Deus, para arrastar a multidão, enganar a multidão com falsas unção. Louvado seja o Senhor. Então é isso, meus irmãos. Elias, ele pede unção dobrada de Elias. Eliseu pede unção dobrada de Elias. Vamos ver. Por que Deus atendeu o pedido de Eliseu? Por que Deus atendeu o pedido de Eliseu? Porque eram motivos puros. Seu principal objetivo não era ser melhor ou mais poderoso que Elias. Não. Ele não queria ser mais que Elias, mais poderoso que Elias, melhor que Elias. Não. Louvado seja Deus. Ele não queria isso não, meus irmãos. Ele queria trabalhar mais que Elias. Louvado seja Deus. Alcançar mais almas que Elias. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Quer ver? Nós vamos lá agora. Veja só. Vamos ver se foi Elias mesmo que passou a unção para Eliseu. Vamos ver. Vamos ver se foi o querer de Elias. Como é que foi esse negócio? Vamos lá. Ó, se esse negócio de unção dobrada, porção dobrada, transferência, fizesse sentido e fosse verdade, nós teríamos super pastores, super pregadores, porque a unção, um ia passar para o outro e ela ia dobrar cada vez mais. Iam ser super pastores, super apóstolos. Louvado seja Deus. Iam ser duplos pastores, né? Glória a Deus. Igual o missionário Davi Miranda. Era só ele sair passando para vários pregadores. Iam ter vários Davi Mirandas. Ai, Jesus, é mistério de nós.
Muito forte, né, meus irmãos? É muita heresia. Vamos entender então. Vamos entender essa questão de Elias e Eliseu. A própria história nos ensina. Vamos lá. Ó, Elias, nós sabemos que Elias foi um profeta. E a unção que estava sobre Elias, ela era vinda de Deus. A unção que estava sobre Elias, ela era vinda de Deus. E era uma unção enorme. A unção que estava sobre Elias era uma unção poderosa, meus irmãos. Os céus obedeciam à voz de Elias. Elias estendia a mão, não vai chover, não chovia. Elias estendia a mão, que caia fogo e o fogo caía. Então os céus, a natureza, eram milagres extraordinários, né? Rios se abriam e outras coisas mais, outros milagres mais extraordinários aconteciam através de Elias. E Eliseu, ele pede o quê? Unção dobrada, a unção dobrada que estava sobre Elias. Vamos ver isso. Veja bem como que aconteceu isso. Você vai abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16. 1 Reis, capítulo 19, verso 15 e 16. Bem antes de Eliseu receber a unção. Veja quem que escolhe Eliseu. Veja quem é que vai escolher Eliseu para receber unção. Veja se foi Elias que simplesmente passou unção para Eliseu. Não foi mesmo. Elias só foi usado por Deus para ministrar sobre Eliseu. Veja só, aqui ó. Olha o que Deus disse para Elias. 1 Reis 19, anota aí alguém, por favor. 1 Reis 19, 15 e 16. 1 Reis 19, 15 e 16. Olha o que diz, ó. Olha o que Deus disse. Vai, volta pelo teu caminho. Isso aqui era quando Elias estava fugindo de Jezabel. Elias estava na caverna. Então aqui Deus já está com um plano de levar Elias. Elias estava fugindo de Jezabel, se escondendo na caverna. E aqui Deus já está planejando levar ele. E olha o que Deus disse, ó. Vai. Volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Olha as instruções de Deus. Unge Azael, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Ungirás profeta no teu lugar. Acabou. Foi desmentido essa heresia que Elias passou unção para Eliseu. Que Elias ministrou a unção que estava nele, na vida de Eliseu. Elias não fez isso porque ele quis, porque ele achou por bem, porque ele escolheu. Nunca, jamais. Você vai ver os profetas de Deus ungindo alguém quando Deus mandava. Você vai ver os profetas de Deus ungindo alguém, selecionando alguém, quando Deus já tinha escolhido. Aqui, ó. Ungirás profeta. Elias, vai lá. Unge Azael, rei da Síria. Unge Jeú, rei de Israel. E Eliseu, você vai ungir ele profeta no seu lugar. Em outras palavras, Deus está falando com Elias. Elias, eu vou levar você, vou tomar você para mim. Você vai ser levado a qualquer momento. Eu já escolhi outro. Quem escolheu? Deus. Elias, eu já escolhi outro. E esse outro é Eliseu. Vai lá e unge ele profeta no seu lugar. Pronto. Acabou, meus irmãos. Quem escolheu Eliseu foi Deus.
Quem ungiu Eliseu foi Deus. Elias só... olha o maná que desceu aqui, ó. Elias só foi a ferramenta na mão de Deus para avisar Eliseu que ele estava sendo escolhido para ser profeta. Eita mistério de Deus. Elias só foi uma ferramenta na mão de Deus para avisar Eliseu que Deus estava escolhendo ele para ser profeta. Que Deus estava chamando ele para uma grande obra. Quem escolhe é Deus. Quem unge é Deus. Quem capacita é Deus. Quem dá dons é Deus. É o Espírito Santo. Não existe isso, mesmo. Isso é heresia. Eu estou aqui com a minha unção, pagando preço igual doido, ó. Jejum, oração, santificação, separação, dormindo 6 horas da manhã. Tem hora que eu vou dormir aqui 5, 6 horas da manhã. Aí porque eu quero, vou pôr a mão em alguém, recebe da minha unção. Recebe da unção que está na minha vida. O cara come o dia inteiro, o cara dorme a noite inteira, o cara não ora, o cara não consagra, o cara não lê Bíblia. Vai receber que unção, meus irmãos? Que unção é essa que vai receber? Agora, preste atenção. Quando nós acreditamos numa unção, quando você acredita numa determinada unção, que aquela unção é vinda de Deus, você pode buscar por aquela unção e você pode receber daquela unção. Mas você tem que buscar. Você não vai receber, a unção não vai cair de paraquedas na sua vida. Você tem que buscar por aquela unção. Quando Elias unge Eliseu, amando de Deus, olha Eliseu, Deus está te escolhendo para ser profeta no meu lugar. Não foi Elias que escolheu. Ô Eliseu, vem cá que eu te escolhi, fui com a sua cara, gostei de você, você vai entrar no meu lugar. Você vai ser meu sucessor. Nada disso, foi Deus que mandou. Eliseu vai ser o seu sucessor. Quem escolhe sucessor é Deus. Quem escolhe sucessor é Deus. Quem transfere a unção é Deus. Quem dá a unção é Deus. E Elias recebeu a unção assim de uma hora para outra? Claro que não, meus irmãos. Como ele já estava sabendo que ele era escolhido para ser profeta no lugar de Elias, Eliseu já estava sabendo disso, ele largou tudo e seguiu Elias. Foi aprender com Elias. Foi ser discipulado por Elias. Foi ser ensinado por Elias. Aonde Elias estava, Eliseu estava. Por isso que ele falou, eu quero dar unção dobrada que está sobre a sua vida. Eliseu está dizendo assim, ó, eu quero operar mais milagres que você operou. Não é que ele queria ser maior, ele queria aparecer mais, que ele queria ser mais famoso. Não tem nada disso. Ele diz, era o mesmo que ele estivesse dizendo, eu quero trabalhar mais que você. Eu quero realizar mais obras que você. Tanto que aconteceu isso. Parece que Elias realizou somente 7 milagres. E Eliseu realizou, parece que na Bíblia, há 13 milagres de Eliseu, mais um. Que quando um defunto caiu na cova de Eliseu, encostou nos ossos de Eliseu e foi ressuscitado. Então ele trabalhou mais que Elias, porque Elias foi levado. Ele operou mais obras, ele realizou mais obras que Elias. Por isso que Jesus disse assim, ó, olha só, olha o que Jesus disse. Aquele que crê em mim não fará somente as obras que eu faço, mas as fará ainda maior do que estas. Quer dizer que alguém é maior que Jesus? Quer dizer que alguém vai receber mais unção que Jesus? Nada a ver isso. Nada a ver isso. Você pode o quê? Realizar mais obras, porque Jesus ele teve um ministério somente de 3 anos. Um ministério de 3 anos. A Bíblia diz que Jesus realizou tanta obra que se fosse escrita, não caberia em todos os livros que há na face da terra. Olha só para vocês verem. Olha que tremendo isso.
Então ele disse, aquele que crê em mim realizará obras maiores do que essa. Ou seja, vai trabalhar mais. Se eu trabalhei 3 anos, você vai trabalhar 6 anos, 10 anos, 20 anos. Vai pregar o evangelho durante 10 anos, 20 anos, 30 anos. É nessa questão de trabalho. Tá bom, meus irmãos? Nessa questão de evangelismo, de estar trabalhando na obra, realizando a obra. Não é questão de ser maior que Jesus. Não é questão que Eliseu foi maior que Elias. Foi maior em obras, realizou mais obras, trabalhou mais que Elias. Realizou mais milagres que Elias. Louvado seja o Senhor. Tá ficando claro para vocês aí, meus irmãos? Tá ficando claro aí? Então Eliseu, ele queria dupla porção do Espírito, que é o Espírito Santo. Não era Elias que operava, era o Espírito Santo na vida de Elias. E Eliseu queria porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Que Espírito que estava em Elias? O Espírito Santo. Então ele queria porção dobrada do Espírito Santo. Então Eliseu queria trabalhar mais que Elias, meus irmãos. E ele trabalhou mais que Elias. Então quando nós temos um chamado, normalmente o chamado ele é percebido por nós. Deus ele nos faz perceber o chamado. Ou talvez o seu chamado pode ser percebido por algum homem de Deus. Deus pode revelar para algum homem de Deus. E esse homem de Deus revelar para você o seu chamado. Isso pode acontecer. Muitas das vezes o próprio Deus pode revelar para você o seu chamado. Deus tem as suas maneiras de se revelar a nós, de revelar o seu chamado para nós. Então Elias, ele foi só um tutor. Ele foi só um discipulador de Eliseu. Você pode ter um tutor, um discipulador, alguém usado pelo Espírito Santo que vai te orientar, alguém que você admira e que você, aleluia, quer aprender com aquela pessoa. Isso é normal, isso pode acontecer. Mas a unção quem dá é o Espírito Santo, não o homem. Louvado seja o Senhor. Tá bom? Então Eliseu aceitou isso e ele recebeu de Elias a unção dobrada que estava em Elias, mas que era o Espírito Santo, e que o Espírito Santo já tinha falado com Elias para lá ungir Eliseu. Eita glória! Não foi porque Elias quis. Elias chegou e transferiu a unção. Não foi isso. Nessas barbaridades, essas heresias que estão acontecendo aí dentro de muitas igrejas, dentro de muitos meios gospels, só transfere unção mentirosa, né? Só transfere unção mentirosa. Se isso fosse verdade, era só chegar, colocar a mão na cabeça de alguém, ó, recebe da unção que está na minha vida. No outro dia, o cara ia estar libertando, curando, orando por revelação de uma hora para outra. Não existe isso, irmãos. A unção que eu recebi e que eu tenho recebido a cada dia, porque a unção, ela tem níveis, tem tamanhos da unção, tem níveis da unção. É conforme a busca, é conforme a consagração, a santificação. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz que aquele que mais é dado, mais é cobrado. Então aquele que mais é dado, porque ele pediu mais, porque ele buscou mais. O que Deus diz? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Louvado seja Deus. Então você pode ver que essa unção que esse pessoal fica transferindo aí é uma unção falsa. É unção do cai-cai, unção do rola-rola. A pessoa fica rolando no chão ali igual cachorro. Espírito Santo. E eu querer um espírito que vai ficar me fazendo rolando no chão igual cachorro latino? Unção do riso. Eles ficam rindo. Rachando as taquaras. Como fala os da roça, rachando as taquaras, que é rindo, né? Quando era criança falava isso.
Ah, meu Deus. É cada coisa, irmãos, que a gente vê. Cada coisa, né? Cair no chão muda a vida da pessoa em quê? Eles recebem a unção do cai no chão, mas não levanta com a vida mudada. Late, ri, esperneia, sapateia, mas não tem mudança de vida. Que unção é essa? Unção falsa. Unção falsa. A unção de Deus te levanta. A unção de Deus te coloca de pé. A unção de Deus te capacita. A unção de Deus te muda, te transforma, te liberta. Essa é a unção verdadeira. Ela vem do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? Convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então Deus ele aceitou o pedido de Eliseu, porque isso aí já era plano de Deus. Deus falou com Elias, vai lá e unge Eliseu, o profeta, no seu lugar. Depois Eliseu fala, eu quero dar unção dobrada do Espírito que está em você. O que Elias disse para ele? Se você me ver ser levado ao céu, você vai receber. O que Eliseu teve que fazer? Ficar coladinho em Elias. Se Elias estava jejuando, Eliseu estava atrás jejuando. Se Elias estava no monte orando, Eliseu estava atrás. Se Elias estava consagrando, buscando, Eliseu estava atrás. Ou seja, consagrando também, buscando também, se preparando para receber a unção que seria dada pelo Espírito Santo e não por Elias. Porque a unção não era de Elias, a unção é do Espírito Santo. A unção não é minha, a unção é do Espírito Santo. E ali, quando Elias ele é levado, um redemoinho de fogo, a capa dele cai. A capa dele cai. Cai no rio ali, o rio se abre. Por quê? Porque pedaço de roupa não vai entrar no céu, né, meus irmãos? Capa não vai entrar, pedaço de roupa não vai entrar no céu. Mas um corpo lavado, remido e santificado. Então aí, Eliseu recebeu a unção dobrada que estava em Elias, por quê? Porque ele viu. O que Elias falou para Eliseu? Se você me ver ser levado, você vai receber. Não se você pegar minha roupa, pegar minha capa, pegar... Não. Eliseu ficou na cola, no pé, no encalço de Elias. Onde Elias estava, Eliseu estava. Louvado seja o Senhor. Eu já recebi, meus irmãos, unções parecidas com de outros homens de Deus. Eu já recebi. Já usei unção que eu vi em outros homens de Deus. Eu acreditei naquela unção, eu orei, jejuei, consagrei e recebi. Estava ali próximo ao território daquele homem de Deus e recebi daquela unção. Que eu acreditei naquela unção. Mas o que? Eu busquei, eu consagrei. Ninguém veio e pôs a mão na minha cabeça e a mágica aconteceu. Não tem nada disso. Louvado seja Deus. Tem que ter uma busca. Tem que ter uma separação, uma dedicação. Meus irmãos, o próprio Jesus, Jesus quando foi batizado, o que ele fez? Ele foi para o deserto, jejuar e orar 40 dias e 40 noites. Jesus não precisava disso. Mas ele foi porque ele estava em carne na terra. Ele estava em corpo físico, em carne, com os mesmos sentimentos que nós, mesmos desejos que nós. Então ele já foi 40 dias e 40 noites e ele recebeu a plenitude do Espírito. Ele recebeu a plenitude do Espírito. E realizou grande obra em 3 anos de ministério, né?
Entendeu? Por isso que ele disse, aquele que crê em mim não fará somente as obras que eu faço, mas as fará ainda maior. Os apóstolos de Jesus realizou obras maiores, porque eles levaram o evangelho até os confins da terra. Entendeu? Então, obras maiores é isso. É trabalhar mais. Tá bom? Então é isso, meus irmãos. Aqui, ó. Vamos falar sobre imposição de mãos, para nós poder refutar, né, toda essa heresia. Aqui, ó. Antigamente, como eu já tinha dito no início do vídeo, que a unção ela era simbolizada com óleo. Hoje ela é realizada com a imposição de mãos. Mas isso não significa que as mãos das pessoas que estão capacitando as outras. O Espírito Santo é que está usando as mãos das pessoas, mas quem capacita a outra pessoa é o Espírito Santo. Conforme a vontade dele, conforme o querer dele, conforme a escolha dele. Então, em ambos os casos, a pessoa ela é capacitada pelo Espírito. Mesmo que uma pessoa está ministrando cura, ministrando unção, ministrando libertação sobre a vida de alguém, louvado seja o Senhor. Aquela pessoa que está ministrando, ela recebeu do Espírito. Então, é o Espírito que vai operar na vida da outra pessoa. Tá bom? Você pode ver que o próprio Jesus, ele ministrava muito, né? A imposição de mãos. Você vai ver Mateus 19, 13, Jesus ministrando imposição de mãos sobre as crianças. Você vai ver em Marcos 5, 23, Jesus, uma mulher rogava assim, ó, minha filha está morta, rogo que venhas e impõe a mão sobre ela para que sare e viva. Olha que tremendo. Em Marcos 10, Jesus tomou duas crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Por quê? Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Em Marcos 16, Jesus está dizendo assim, ó, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas não é o nosso físico que vai curar, é o Espírito que está dentro de nós, a unção que está dentro de nós. O Espírito Santo vai usar o nosso físico, usar o nosso corpo para curar, para operar. Tá? Agora tá bom, vamos aqui, ó. Aqui, ó. Da mesma forma que Jesus ele trabalhou com a imposição de mãos, os apóstolos também. Aqui, ó, Atos 8, 17. Impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas você vai ver que quem recebeu o Espírito Santo já tinha sido batizado, ou já estava crendo na palavra, ou se não tinha batizado, estava ouvindo atentamente a palavra, creu na palavra, creu em Jesus, ou estava orando, ou estava jejuando, ou estava consagrando. Louvado seja Deus. Nunca foi pela vontade de uma pessoa específica, sempre pela vontade de Deus e também pela fé da outra pessoa, pela fé do ouvinte. Louvado seja o Senhor. Aqui, ó, Atos 19, 6 e 7. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Tá vendo aí? Eles receberam o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ou seja, eles não receberam a unção de Paulo, o Espírito de Paulo. Eles receberam o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quis batizá-los usando as mãos de Paulo. E quem falou em língua na boca deles não foi o Espírito de Paulo, não foi a unção de Paulo. Quem falou em língua na boca deles, usando eles nos dons de língua, foi o Espírito Santo. Quem concedeu eles o dom de línguas foi o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Tá bom, meus irmãos? Então tá bem claro aí, ó. Agora aqui, ó. Os hereges, eles usam Romanos 1, 11 e 12. Os hereges, eles usam Romanos 1, 11 e 12. Porque Paulo diz assim. Olha o que Paulo disse em Romanos 1, 11 e 12. Anseio vê-los
a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecer-vos, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Abre aí, ó. Romanos 1, 11 e 12. Vamos ver se Paulo estava querendo dar dons para eles mesmos. Vamos ver. Porque às vezes a pessoa pega um versículo isolado para poder enganar uma grande massa humana, né? Romanos. Aqui, ó. Romanos. Romanos 11, Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1, versículo 11. Vamos ver aqui, ó. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, ok? A fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja... Ó, Paulo explicando o que é esse dom. Para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. A fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fim de que... Aqui, ó. Para que a vossa fé mútua, tanto a vossa como a minha. Então, Paulo não está falando aqui de dons, de poder, de capacitações espiritual. Paulo está falando de comunicação. Paulo está falando de palavra. Ele não queria ir lá pegar os dons que ele tinha e dar os dons que ele tinha. Até porque isso não existe. Ele queria ir lá levar a palavra. Fortalecer eles na fé. Louvado seja Deus. Quer ver? Ó? Tem todo um contexto aqui, meus irmãos. Aqui, ó. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto. Aqui, ó, Paulo também queria receber fruto deles, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho. Então esse dom que Paulo está falando aqui, Paulo está falando do dom da palavra, Paulo está falando de palavra. Que ele queria ir até eles, levar a palavra e ouvir deles a palavra também. Ou seja, trocar palavras. Aprender em palavras. E através da palavra vem o quê? Vem a fé. Então Paulo queria comunicar isso. Dons através da palavra. Não entregar dons para eles. Porque quem dá os dons é o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Por isso que a gente tem que ler o contexto, tá vendo? Você não pode pegar... Se você pegar esse versículo aqui, você pensa que Paulo estava querendo dar dons para eles mesmos aqui, ó. Se você pegar Romanos 1, versículo 11, você vai achar que Paulo está querendo dar dons para eles aqui, ó. Porque desejo vê-los para vos comunicar algum dom. Então ele não queria entregar dons, ele queria comunicar, falar dos dons para eles. A fim de que sejais confortados. O que conforta? A palavra de Deus, o Espírito Santo. Então Paulo não estava querendo dar dons para eles. Ele não tinha essa autonomia. Paulo estava querendo falar da palavra, falar do Evangelho, falar do Espírito Santo. E através da palavra, através do Espírito Santo, eles receberiam sim dons de Deus. Tá bom? Simples, né? Eles vão usar também os hereges, 1 Timóteo 5, 22. Não, 1 Timóteo 1, 6. Aqui, ó. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Preste atenção que está dizendo aqui que o dom é de Deus. Só que Deus usou as mãos de alguém aqui, ó, pela imposição das minhas mãos. Só que o que o apóstolo está alertando aqui, ó?
despertes o dom que há em ti. Só que o dom que há em ti, ele é de quem? De Deus, não do apóstolo. Deus usou a mão do apóstolo, mas o dom é de Deus. E o dom está em ti, quem colocou foi Deus. E o que o apóstolo está falando? Despertes esse dom. Como que você vai despertar um dom na sua vida? Buscando, orando, jejuando, consagrando, se separando, se santificando, se abstendo do pecado, fugindo da aparência do mal, tendo uma vida separada, tendo obediência, tendo renúncia, tendo leitura diária da palavra de Deus, ou seja, tendo comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Aí o dom vai ser despertado. O dom que Deus já te deu. Talvez usou a mão de alguém para ministrar, mas quem te deu foi Deus. Louvado seja o Senhor. Tá vendo aí? Aqui, ó. Tá até falando aqui, ó, em 1 Timóteo 5:22, ó. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro, ou seja, fica puro, fica separado. Coloque as mãos, ministre a unção, se Deus te mandar, se Deus te ordenar. A ninguém imponhas a mão precipitadamente. Olha aí. Louvado seja o Senhor. Então tá vendo, meus irmãos? Quem escolhe é Deus. Quem escolhe é Deus. Quer ver, ó? 1 Timóteo 3, 1 ao 13. Nós vamos ver aqui as qualificações do bispo, do diácono. As qualificações para ser um bispo, para ser um diácono. Aqui, ó. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja, tá vendo? Você pode desejar ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, olha aí, não basta só chegar lá, pôr a mão, transferir a unção e fazer acontecer. Isso não basta só isso, não existe isso. São falsas unções. Olha aqui, ó. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, ou seja, aqui, ó, é necessário, é preciso que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Aí o cara é tudo ao contrário disso aqui. O cara é violento, não é irrepreensível, não é hospitaleiro. Louvado seja Deus. Não é amável, não é pacífico, é apegado ao dinheiro. Aí eu vou lá, vou transferir unção para ele, boa, ele vai ficar cheio da unção. Não existe heresia. Heresia. Esse pessoal está transferindo aí, são falsas unções. Se é uma falsa unção, não é do Espírito. De que Espírito que é? Espíritos demoníacos. Espíritos de demônios. Louvado seja o Senhor. Tá vendo? Aqui, ó, deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Como você vai transferir unção aí para qualquer pessoa? Não existe isso mesmo. Tá vendo? Aqui, ó, não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Agora os diáconos, ó, os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Tá vendo, meus irmãos? Então tem toda uma necessidade, né, de ter estes atributos aqui descritos na palavra de Deus, tá bom? Quem está entendendo a palavra de Deus aí, escreve aí, glória a Deus. Maravilha, né? Maravilha. Ninguém não ensina isso nas igrejas, não vai ensinar. Não ensina. Muito raro, muito difícil.
uma ou outra, né? Então, tá vendo aí, meus irmãos? Então, para resumir, entendemos que a unção ela vem do Espírito, tá? É tudo respaldado pelo Espírito, não é o homem que escolhe quem vai receber a unção, não é o homem que escolhe quem vai ser sucessor. Agora tem até a questão aí de Davi Neto. Segundo a irmã Ireni Miranda, nós não queremos falar mal de ninguém aqui, é um comentário. Se eles levaram isso para a internet, então nós podemos falar. Está público, né, o assunto. Segundo a irmã Irene Miranda, Deus escolheu ele para ser sucessor. Passou a unção para ele. Cadê? Cadê a unção? Cadê os paralíticos levantando? Cadê os demônios caindo? Cadê o cego vendo? Cadê os mudos falando? Cadê os milagres acontecendo? Cadê as curas? Cadê as libertações? Que unção é essa? Que unção é essa? Quando não é igual, é maior. Menor não vai ser nunca. Entendeu? Então é heresia, né? Heresia. Quem escolhe é Deus, quem escolhe não é família. Eu tive uma visão que esse jovem, ele estava assim, ó, na visão, ó. Aqui, ó. De perna pro alto, perna aberta. Na visão eu apontava para ele. Falava assim, ó. Nessa posição, Deus não vai levantar. Nessa posição, Deus não vai usar. Deus tem uma obra na vida desse jovem? Tem. Deus quer usar? Quer. Mas na posição que está, Deus não está agradando. Deus mostrou para mim visão. Eu sei o Deus que fala comigo. Deus falou, nessa posição que está, não vou levantar, não vou usar. Talvez até poderia ser, mas não está na posição que Deus quer. Deus usou Elias para falar com Eliseu que ele ia ser profeta no lugar de Elias. Mas Eliseu teve que ter posição. Eliseu teve que andar lado a lado com Elias ali, ó. Eliseu teve que imitar Elias. Buscar como Elias buscava. Tá juntinho de Elias. Se Eliseu tivesse andando bagunçando, na carnalidade, acha que ele ia receber? Não ia receber nada. Louvado seja Deus. Tá bom? Então tá aí esse ensinamento poderoso, esse ensinamento maravilhoso, tá? Então, existem exigências espirituais, exigências bíblicas, exigências do Espírito para que uma pessoa ocupe determinados cargos, principalmente cargos de liderança. Louvado seja o Senhor. Tá bom? Então tá aí, meus irmãos, esse ensinamento maravilhoso. Resumindo, então é isso, né? Entendendo o significado de unção, dons, ministério, imposição de mão, fica claro que não há transferência de unção, tá bom? Isso é mais um modismo pentecostal, neopentecostal, tá? Que infelizmente tem crescido, tem entrado de forma sutil, né? Nas igrejas, enganando as pessoas simples, enganando as pessoas sinceras, né, que às vezes não lê muito a palavra de Deus e acredita tudo que os pregadores vai falando, tudo que esses supostos teólogos, supostos apóstolos trazem para os altares, né? Louvado seja Deus. O Senhor pode sim, aqui ó, o Senhor pode sim confiar, tirar a unção que é colocada, potencializada, né? E pode sim colocá-la em alguém. O Senhor pode sim dar a unção para alguém, né? Dar uma unção até maior. Louvado seja Deus. Você pode sim receber uma unção até maior ou igual, uma unção que você respeita, que você acredita. Só que quem dá essa unção, quem transfere, quem faz essa transfusão de unção é o Espírito Santo, é Deus. O homem não pode fazer, o homem não pode dá-la, o homem não pode escolhê-la, tá bom? Não pode. Heresia, tá bom? Não se deixe enganar por essas heresias, tá bom, meus irmãos? Não se deixem enganar
por essas falsas heresias aí, né? Que está acontecendo. Só isso aqui já desmente, ó. Só o versículo de 1 Reis, capítulo 19, já desmente. Deus fala para Elias, ó, vai e unge Eliseu, profeta. Então foi Deus que escolheu. Quando você vê também José entrando no lugar de Moisés, Deus que escolheu. Quando você vê João Batista, eles dizendo que o espírito de Elias estava em João Batista não era Elias, João Batista era João Batista. Mas ele tinha o quê? O mesmo espírito de quê? De ousadia, de correção, de palavra. Ele chegava e trazia uma palavra de conserto, uma palavra dura, uma palavra de doutrina, uma palavra de santificação. Elias combatia o pecado de Acabe, de Jezabel, dos falsos profetas, né, de Israel, e João Batista, tendo esse mesmo espírito semelhante, ele também combatia, né, a mesma obra, uma obra semelhante, tá bom? O mesmo espírito de conhecimento, que é o Espírito Santo de Deus, que é ele que dá o conhecimento, ele que dá os dons, ele que usa, ele que cura, ele que salva, ele que faz tudo, tá bom? Então Elias não escolheu Eliseu ao acaso, tá bom? Foi o próprio Deus que ordenou Elias a escolher Eliseu, tá bom? Não foi Elias que escolheu Eliseu, Deus escolheu Eliseu. Não foi Elias que deu unção para Eliseu, que transferiu unção para Eliseu. Deus que transferiu, Deus que deu unção para Eliseu. Tá bom, meus irmãos? Elias só foi um instrumento, como eu disse. Elias só foi um instrumento para afiar Eliseu, para moldar Eliseu, para ajudar Eliseu, para encorajar Eliseu. Deus pode usar pessoas para te moldar, para te encorajar, para te ajudar? Pode. Mas é Deus que fará tudo. Tá bom? Tá? Glória a Deus. Glória a Jesus. Ficou claro, irmãos? Eliseu queria apenas trabalhar mais do que Elias. Quero dupla porção do teu espírito. Quero trabalhar mais do que você trabalhou. Quero fazer mais por esse povo do que você fez. Ao pedir isso, Eliseu tinha de ver Elias subir aos céus. Caso não visse, não receberia da unção. Isso nos move a ter os olhos fitos em Jesus, tá? Não deixar Jesus por nada, porque a unção vem de Jesus, a unção vem do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Tá bom? Então é isso, meus irmãos, né? Ficou bem claro aí? Ficou claro? Claríssimo, claríssimo, claríssimo. Glória a Deus. Eles falam também de Moisés, né? Transferindo unção para 70 homens, ordenado por Deus, direcionado por Deus. Sempre é Deus que vai estar na direção, sempre é Deus que vai estar no controle. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Que Deus abençoe vocês, né? Vamos encerrar. Vai dar 2 horas da manhã. Então nós fechamos esta campanha de oração de três horários de oração diários durante 7 dias. Nós fechamos e encerramos com chave de ouro, né? Uma campanha buscando unção, e terminamos essa campanha falando de unção, quebrando heresias, quebrando mitos e trazendo a verdade, tá? Louvado seja o Senhor. Amém? Você viu que não precisou de livro nenhum para nós falar desse assunto? Nós lemos só na Bíblia. Nós lemos alguns versículos bíblicos. E a conclusão não foi dada por nós, a conclusão foi dada pelo Espírito, baseado na palavra. Tá vendo, meus irmãos? A própria Bíblia, ela nos ensina. Ou seja, a unção que vós recebestes vem dele
e não tem necessidade que alguém vos ensine, que ela ensinará todas as coisas. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, para nós aprender com a palavra de Deus, tá bom? Então Deus abençoe vocês e Deus vos dê graça, vos fortaleça, em nome de Jesus. Provavelmente eu não vou abrir outras campanhas pesada, forte como essa, por enquanto agora, porque eu vou viajar sexta-feira e eu devo ficar uma semana fora, né, fazendo a obra de Deus, vou estar muito ocupado, mas não vou deixá-los órfãos. Jesus disse, né, vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, deixarei o Consolador. Não vos deixarei órfãos, não vos deixarei só, nem que seja uma vez por dia eu entro, tá, meus irmãos? Nem que seja uma vez por dia, a gente entra aí para estar ensinando, orando, conversando com os irmãos, edificando a fé dos irmãos, tá bom? Seja de dia, seja de noite. Provavelmente oração sempre nós vamos fazer meia-noite, tá? Oração, já é um horário fixo nosso aí no canal da oração à meia-noite, tá bom? E depois nós vamos trazer mais ensinamentos como estes para edificar a fé dos irmãos e das irmãs também. Louvado. Tem pessoas que me chamam no WhatsApp, que estão em outros países, que não tem igreja, irmãos. Pessoas que moram longe, muito longe mesmo de igreja, que não tem igreja na região deles, e através do canal eles cultuam a Deus, que não tem igreja lá. Então, através do canal, eles buscam a Deus, eles aprendem, né? Eles oram, e então é tremendo, né? Esse canal é de grande importância para muitas pessoas. Por isso que eu quero investir mais nesse canal, preciso de condições, né? Para investir em aparelho, alguma coisa desse tipo, para nós proporcionar o melhor para os irmãos aí e para as irmãs. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos encerrar, né? E amanhã a gente fala mais, tá bom? Então, meus irmãos, Deus abençoe grandemente. Fiquem na paz, na santa paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos encerrar aqui com louvor. Vamos encerrar com louvor. Olha, eu vou deixar meu contato aí. Quer ver? Vou deixar meu contato aí. Que às vezes Deus toca no coração de uma pessoa. Eu quero ajudar o canal. Quero ajudar no crescimento do canal. Quero ajudar no ministério do irmão Tiago. Quero ajudar nas viagens. Quero patrocinar as viagens. Tem 8 viagens para fazer até o fim do ano. Louvado seja Deus. Pegar estrada com carro, família, criança. Então, isso demanda um gasto muito grande, né? Então, você que sentir de Deus, quiser ajudar, tá aí. O contato. Tá bom? Mudando de assunto aqui, vamos colocar aqui um louvor para a gente encerrar. Encerrando. Existe um vazio. Oh, aleluia. E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores. Glória a Deus. Sim, meu Deus, derrama unção sobre nós. Dai-nos unção nesta madrugada. Oh, Espírito Santo, dá unção para esse irmão, para esta irmã, Senhor. Feliz serás, jamais verás
Irmãos, Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Contempla agora as bênçãos de Cristo. Quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, para sempre guiará os teus caminhos.